bateria me chamando, diga aí, igreja. O Senhor é o precioso, não há ninguém maior que o Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. O Senhor está no mais alto lugar, o Senhor está no mais alto e sublime trono, e nós te amamos por isso, Senhor. Nos ajuda, nos orienta com a sua voz. Pode rugir, leão, pode rugir, que eu vou seguir a sua voz. Romanos capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Repita comigo: o justo viverá por fé. Obrigado pela tua palavra aberta diante de nós, Senhor. Fala conosco nessa noite tão especial de Santa Ceia. O Senhor já fez coisas incríveis aqui, desde pela manhã, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo reservado para nós que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, semana passada nós fizemos 500 anos da Reforma Protestante, e eu vou precisar da sua atenção, porque é uma palavra difícil para mim pregar, e você precisa estar muito atento ao que o Senhor vai falar aqui. E a semana passada, dia 31 de outubro, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos que um homem se levanta para fazer uma reforma. Ele não sabia aonde aquilo iria chegar, ele não sabia qual era a força daquela atitude que ele estava fazendo. Martim Lutero, em 1517, dia 31 de outubro, ele se levanta contra algumas coisas que estavam acontecendo na igreja romana. O que é a reforma? Lá na Idade Média, a igreja romana, ela desenvolveu a doutrina do purgatório, que era um estado intermediário entre o céu e o inferno. Era um lugar onde os pecadores poderiam pagar pelos seus pecados, na esperança de que um dia pudessem ascender ao céu. Era uma delegacia, antes de ir para a penitenciária. A igreja romana desenvolveu essa doutrina, a doutrina do purgatório. Na doutrina católica havia 4 sacramentos naquela época, que tinham o poder de perdoar o pecado e remover a culpa do pecador. Quais eram esses 4 sacramentos? O batismo, a Eucaristia, a penitência e a extrema unção. Esses 4 sacramentos tinham o poder de perdoar o pecado e remover a culpa do pecador. Então acreditava-se que o cumprimento dos 4 poderia diminuir o tempo do pecador no purgatório, para que ele sofresse menos. Mas por conta de razões econômicas, isso é história, isso é fato. Por conta de algumas razões econômicas, a igreja romana, ela institui mais uma maneira de obtenção do perdão dos pecados daqueles que pecavam: a indulgência. E o que era a indulgência? A indulgência era um documento oficial concedido pelo próprio Papa
que substituía a prática rigorosa da penitência pelo pagamento de dinheiro. Então, se você pecava, e dependendo do seu pecado, você ia até um sacerdote, o sacerdote falava: você precisa pagar tanto, para que os seus pecados sejam perdoados. A igreja romana, ela institui mais uma maneira de obtenção do perdão dos pecados. A igreja toma para si o poder de perdoar pecados. Então agora, dependendo do tamanho do seu pecado, você tinha um tamanho de um valor, para que você pagasse e ficasse livre e fosse perdoado do seu pecado. Então, dependendo da quantia de dinheiro, a indulgência, ela poderia também contemplar os mortos, ou seja, você podia pagar pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados. A igreja chegou num ponto tão profundo, que a pessoa dava 1 milhão, um exemplo, e ela pagava pelos seus pecados e também pagava pelos seus antepassados. Aquilo iria fazer com que os seus antepassados saíssem do purgatório e ascendessem ao céu. Isso era a indulgência. Ou seja, dessa forma, o pecador que tivesse o pecado mais horrendo, mas que tivesse dinheiro, ele teria vantagens contra aquele que também tinha um pecado horrendo, mas era pobre. Porque quem podia pagar pelo seu pecado, tinha os seus pecados perdoados. Mas quem não podia pagar pelos seus pecados, não tinha os seus pecados perdoados. Ainda que o pecado do pobre fosse menor do que o pecado daquele que tivesse dinheiro, aquele que não tinha posses, que não tinha dinheiro, ele estava em desvantagens, ele não conseguia o perdão dos seus pecados, porque ele não tinha dinheiro. Foi contra isso que Martim Lutero se levanta. Foi contra isso que um monge, num determinado momento da sua vida, ele, à luz de velas, olha o texto que acabamos de ler, Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Tem alguma coisa errada? O justo viverá pela fé. Indulgências, sacramentos, nada tem o poder de nos perdoar os nossos pecados, somente Jesus. E ele, então, teólogo, conhecedor das Escrituras, ele faz 95 teses, 95 pontos, desafiando o Papa e a Igreja Romana da época a responder os desafios propostos por ele. E ele vai na igreja do Castelo de Wittenberg, e ele coloca as 95 teses. Alguns dizem que ele também colou essas teses em outras igrejas. Então o pessoal chegava para a missa no domingo de manhã, a porta do castelo, da igreja do castelo, estava fechada, e tinha 95 papéis, cada um com um ponto, questionando as práticas da igreja romana. Aquele homem foi levantado pelo Senhor para parar um erro da igreja. Ele não sabia o que isso ia acontecer. Ele não sabia que a atitude dele há 500 anos atrás ia alcançar a minha e a sua vida. Ele não sabia. Algumas pessoas que concordam com Lutero pegam as teses e vão para as gráficas e multiplicam as teses e começam a espalhar. A igreja luterana começa a crescer, e Lutero tem 5 colunas. Ele tem 5 solas ou 5 postulados: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente em Cristo, e tudo para a glória de Deus. Fora isso, nada feito. Fora isso, é tudo mimimi, é balela. Ele se levanta, ele coloca as suas teses. Nascia assim a reforma protestante, transformando naquele momento o mapa geopolítico do mundo inteiro. E aquilo teve consequências estruturais, espirituais, educacionais, econômicas, que moldaram o mundo que hoje nós conhecemos. Homens como Lutero, que entenderam que a verdade era mais importante que a própria existência. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que contemple a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça em Deus. Aleluia.
Homens que entendem que a verdade é mais forte, é mais importante do que a própria existência. Ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de enfrentar um sistema religioso tão grandioso e poderoso, onde os papas e os reis se uniam, onde a igreja enriquecia a cada dia por conta das indulgências. Ele se levanta e diz que está tudo errado. Ei, não, somente Deus, somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e tudo para a glória de Deus. Homens que se levantaram para uma reforma, e eu quero dizer uma coisa para você: essa reforma continua. Quem é protestante aqui? Tem luteros aqui. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é um reformador. Você tem raiz em tudo isso aqui. Aleluia. Isso não começou em Lutero. Alguns homens com atitudes e questionamentos já estavam batendo na estrutura religiosa da época. Homens como John Hus, como John Wycliffe, como Jerônimo Savonarola. Depois veio Martim Lutero. Depois de Martim Lutero, Eurico, Zwinglio, Guilherme Ferrel, João Calvino, John Knox, Mara, Pedro, Alda, Leandro, Fabiana, Osmar, Marcelo, Carmen, Lúcia. A reforma continua. Homens que se levantam para fazer a vontade de Deus. O tempo passa. Esse povo é conhecido como o povo do livro, porque eles começam a aprender a ler pela palavra de Deus, pelas escrituras. Então, durante a Revolução Industrial, entre 1840 e 1870, os pastores tinham um plano de alfabetização pela Bíblia. Então surge aí a primeira escola bíblica dominical, aonde o livro de matemática qual era? A palavra. O livro de ciências qual era? A palavra. O livro de português qual era? A palavra. O livro de ciências contábeis qual era? A palavra. Tudo era a palavra. Tudo o que eles aprendiam era pela palavra do Senhor, era pela Bíblia Sagrada. Os pastores começam a ensinar as crianças, começam a ensinar aqueles que precisavam ser alfabetizados através da Bíblia. Por isso, escute uma coisa: não podemos preparar a noiva para ficar, nós estamos preparando a noiva para subir. Escute, às vezes o nosso comportamento não é de quem vai subir, é de quem vai ficar. Às vezes a nossa linguagem, nosso comportamento não é de quem vai subir, é quem vai ficar. Eu quero dizer uma coisa: a Bíblia Sagrada, a palavra que eu e você temos ouvido, não está preparando a gente para ficar. Essa palavra está preparando a gente para subir com o noivo. A nossa pregação, o nosso comportamento tem que ser de alguém que está fazendo aqui tudo de maneira excelente, porque sabe que o noivo está chegando. Isso não é desculpa. Olha aqui para mim, igreja do Senhor, nessa noite de Santa Ceia. Tem gente, e por muito tempo a igreja ficou amarrada nesse sofisma. Qual o sofisma? O sofisma de que Jesus vem me buscar mesmo, eu não preciso estudar. Jesus vem me buscar mesmo, eu não preciso me formar. Jesus vem me buscar mesmo, eu não vou lutar por nada, já ele vem, está tudo acabado, então eu não vou lutar por algumas coisas nessa vida, nessa terra. Isso é um engano, porque se eu sei que o noivo vem me buscar como noiva, eu tenho que fazer tudo enquanto estiver aqui com muita excelência para Ele. Então, se você trabalha, seja o melhor no seu trabalho, seja o mais honesto, seja aquela pessoa que todos confiam. Você pode não ser o mais habilidoso, mas as pessoas colocam coisas nas suas mãos porque sabem que em você pode confiar. Deus está procurando esses reformadores. As pessoas estão procurando pessoas de confiança. Quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, é muito difícil a gente encontrar pessoas de confiança. É muito difícil a gente encontrar pessoas que estão entendendo que o Evangelho não é para quem fica, o Evangelho é para quem vai subir com Ele. Então a nossa excelência, o nosso cuidado, o nosso comportamento tem a ver com a volta de Jesus, sim. Porque se eu sei que o noivo vem buscar uma igreja gloriosa, a igreja do noivo sou eu.
Eu preciso fazer tudo com muita excelência. Ainda existe ainda mais uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. Porque se o noivo vem me buscar, é por isso que eu vou estudar muito, para ser o melhor na minha área. Querido, escute uma coisa, aqui é uma montanha, que você recebe instruções de Deus, para descer e colocar para fora o que você tem recebido aqui, lá no mundo, lá no pé da montanha, que é o mundo que nós vivemos. Nós não vamos fixar residência na montanha, nós não vamos fixar residência nessa casa onde nós congregamos. Nós recebemos instruções do Senhor para influenciar o mundo lá fora, que é o pé da montanha. Por isso, saiba de uma coisa: faça tudo com excelência. Cadê os doutores que vão ocupar lugares de honra? Sexta-feira eu estava num dos maiores congressos de jovens do Brasil, 4.000 jovens reunidos, e num painel durante a tarde sentaram para palestrar a Marina Silva, serva do Senhor, que já foi senadora, candidata a presidente, que já foi ministra do meio ambiente, e sentou o presidente da Cielo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e eles estavam falando dos seus comportamentos em relação à sociedade, em relação ao ambiente que vivem, homens e mulheres que têm grandes responsabilidades, uma agenda muito cheia, mas são homens e mulheres de Deus. Aonde estão? Cadê esses homens? Porque não adianta nós sermos homens e mulheres de Deus nesse lugar tão propício. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus aonde a gente anda lá fora. Não adianta eu queimar demais aqui dentro e não queimar nada lá fora. Não adianta eu queimar demais aqui dentro, cantar, chorar, sentir a presença de Deus e não influenciar a minha sala de aula, não influenciar a minha sala da faculdade, não influenciar os meus filhos. Não adianta. Fala para quem está do seu lado: você precisa queimar lá fora, cara. E nessa conferência que eu estava sexta-feira, eu fui impactado pelo Senhor, porque eu vi um homem chamado Kingsley Fletcher, rei do estado de Chai, em Gana, chanceler da ONU, pastor, fundador de 4 faculdades e de uma organização chamada Life International. Um rei pregando sobre o grande rei. Ele nem abriu a boca, mas quando anunciaram esse homem, que tem um currículo extenso, que é rei de uma província em Gana, um homem que jogou a sua coroa e disse que só um rei reina sobre ele, o rei Jesus, o rei da glória, o majestoso, a pedra de esquina, o Emanuel. Você sabe o que é isso, irmão? Você vê um rei pregando do grande rei. Eu só chorava, eu nem prestei atenção muito na mensagem. Eu falava: uau, ele é rei, ele tem coroa, ele tem súditos, mas ele colocou a coroa dele aos pés do Senhor, e ele declara: existe um rei sobre mim, que sou o rei nessa terra, que se chama Jesus de Nazaré. Querido, na montanha, no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subirem com ele. Lembra disso? E quando Pedro, Tiago e João sobem na montanha, Jesus se transfigura diante deles. Eles enxergam Jesus como Jesus é de verdade, na glória. Meu Deus, você está na montanha com ele e de repente, olha como eu sou de verdade. Meus olhos têm chama de fogo, meus pés como latão reluzente, na minha coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles estão olhando e vendo Jesus transfigurado. Está escrito em Mateus 17. De repente aparece Moisés, de repente aparece Elias.
Moisés representando a lei, Elias representando a profecia e Jesus representando a palavra. Eles estão diante dessa visão. Algumas coisas são ditas ali, mas de repente, diante daquela maravilha e daquela montanha tão sobrenatural, com aquela visão tão incrível e esplêndida, Pedro fala assim: Jesus, Senhor, deixa eu fazer 3 tendas. Não é para nós não, é para o Senhor, para Moisés e para Elias, e vamos ficar aqui até o fim da vida. Nunca mais eu quero descer dessa montanha, nunca mais eu quero descer daqui. Olha o que a gente está vivendo, olha o que nós estamos experimentando no alto dessa montanha. Jesus, eu sei que o resto dos discípulos ficaram lá no pé, eu sei que tem uma multidão esperando a gente lá embaixo, mas Jesus, está bom demais aqui, eu me sinto seguro, protegido, sustentado pelo Senhor. Não vamos descer mais não dessa montanha, eu fico no relento. Eu, Tiago, João, a gente dorme debaixo das árvores. O importante é estar no alto da montanha com o Senhor, contemplando tudo isso que está acontecendo aqui. Jesus não deixa ele ficar na montanha. Sabe por quê, irmãos? Porque a montanha não é lugar de fixar residência. Montes são lugares de passagem. A gente passa pelo monte para experimentar algumas coisas, mas o lugar de viver aquilo que é experimentado no monte é embaixo, no pé da montanha. Então escute, às vezes a gente não vem para a igreja e o culto é tão poderoso que a gente quer ficar na igreja, embora nada. Eu vou me deparar com a minha realidade, como hoje, eu estou sentindo uma unção aqui gloriosa. Eu vou voltar, não, eu quero ficar na montanha. Mas aquilo, a montanha, serve para que o experimentado se torne realidade lá no pé da montanha. Aquilo que você experimenta aqui, você vai colocar para fora no pé da montanha, com aqueles que precisam. Aquilo que nós experimentamos no alto da montanha, nós vamos transferir, nós vamos liberar, compartilhar com quem está no pé da montanha e não viveu o que eu e você estamos vivendo, que não ouviu e nem viu o que nós ouvimos e vimos. Eles têm que descer. Triste realidade. Mas a Bíblia diz, vamos comigo lá em Mateus 17, o versículo 14, diz que quando eles chegaram, Mateus capítulo 17, versículo 14, quem está comigo diga glória a Deus. A Bíblia diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que de joelhos disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre demais, pois muitas vezes cai no fogo e outras cai na água. Eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha para mim, Jesus está descendo da montanha agora, com Pedro, Tiago e João. Passa um tempinho, chega um homem, dobra o joelho diante de Jesus e diz assim: Jesus, me ajuda, compadece-te de mim, o meu filho é lunático, tem causado tantos problemas para nós, a gente não tem paz, a gente já não dorme direito. Eu apresentei ele para os seus discípulos, que acabaram de descer com o Senhor da montanha, mas os seus discípulos não puderam fazer nada. O que Jesus diz no versículo 17? Então Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino, eu vou resolver esse negócio, mas vocês precisam aprender de vez. Ou seja, experimentaram coisas grandiosas na montanha, mas o experimentado não foi colocado para fora no pé da montanha. Recebe uma unção de Deus no culto. A segunda-feira está aí para você colocar o experimentado para fora, e você não faz. Isso traz uma indignação no Senhor, porque Jesus exclama: ei geração incrédula e perversa, até quando? Escute, só o monte, sem distinguir o propósito, traz revolta em Jesus. Só as coisas boas de Deus,
Só eu e você experimentarmos as coisas maravilhosas do Senhor, a unção, a graça que Ele tem derramado sobre nós, e a gente não distinguir o propósito, para que a gente possa transferir o que nós temos recebido no pé da montanha, isso traz uma revolta em Jesus. Lembre-se, você tem ouvido aqui, nós não somos uma árvore de Natal que atrai crianças, nós somos uma sarça queimando que atrai o propósito de Deus. Você não é uma árvore de Natal enfeitadinha, bonitinha, que as pessoas olham, as crianças falam, deve ter presente lá, deve ter bala. Nós somos sarças que queimam e não se consomem. O nome do nosso DVD é Atraídos pelo Fogo. Moisés sobe na montanha, ele olha a sarça que queima e não se consome, e ele diz, eu vou até lá para ver essa maravilha. Você sem o fogo de Deus é uma sarça imprestável, você com o fogo de Deus se torna uma maravilha. Por isso, irmão, fala para quem está do seu lado, não adianta enfeite, tem que ter fogo. Querido, você pode ter camisa de marca, calça de marca, tênis de marca, mas se não tiver cheio do Espírito Santo aqui dentro, olha para mim, você pode enganar muita gente que é feliz, você pode fingir que tem muitos amigos, você pode fingir que é rico até, você pode fingir que é formado, mas fingir que é cheiroso, se você está fedendo, você não consegue. Assim é nas coisas de Deus. Pode pular, espernear, falar em línguas, não dá para falar que é cheiroso se está fedendo. Eu preciso ser inundado pela maior fragrância que eu posso ter, a fragrância da rosa de Saron. Eu quero ter o cheiro de Jesus. Coloca a tua mão abençoada na mão de quem está do seu lado e fala assim, que eu e você possamos ter o cheiro de Jesus, a fragrância de Jesus. Ei, cheiroso! Ei, cheirosão de Jesus! O dunamis é a força potencializada que todos nós recebemos. E uma das maiores facetas de Jesus era ativar nas pessoas aquilo que elas já carregavam. Por isso que Jesus diz várias vezes, a sua fé te salvou. O que está aí dentro é que te salva. Eu só estou ativando para você colocar para fora. Por isso que você tem que andar do lado de pessoas que te ativam, não que te paralisam. Por isso que você tem que andar do lado de pessoas que ativam a sua fé, ativam o seu compromisso com Deus, ativam a sua paixão pelo céu, ativam você para as coisas do reino de Deus. Eu e você precisamos nos atentar, porque nós não temos todo o tempo que achamos que temos, irmãos. Você e eu não temos todo esse tempo que a gente acha. Eu digo para quem prega, para quem tem o microfone na mão aqui nessa igreja, cuidado quando você sobe no púlpito, porque você nunca tem o tempo que você acha que tem. Fique atento. Dá o recado e acabou. Agora, fala assim, eu tenho o dunamis. A turma da manhã foi melhor. Eu tenho o dunamis, que é a força potencializada do Espírito Santo. Sabe quando você recebeu isso? Quando você recebe Jesus. E recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem as minhas testemunhas. No original, substitutos. Aqueles que substituem o Cristo, pequenos cristos. Jesus não era Cristo até morrer na cruz. Jesus era Jesus, filho de Maria, que poderia ser o Messias, mas quando ele morre na cruz como inocente pela humanidade, ele se torna o Cristo de Deus. Quando você se torna Cristo, pequeno Cristo? Quando você vai para o sacrifício. Se eu e você precisamos ser pequenos Cristos,
Tem coisas que eu vou ter que encarar, porque Mateus diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Fala para o teu irmão: não foge da guerra. Deus quer te tornar pequenos cristos. Fred, Cristinho. Orivaldo, Cristinho. Vitor, Cristinho. Fala: prazer, Cristinho. Você só se torna Cristinho quando você encara algumas coisas, quando você não foge da guerra, quando você coloca Deus à sua frente, quando você vai para a cruz, quando você renuncia a algumas coisas. Aí sim eu me torno um pequeno Cristo. Agora, colocar essa força que está em nós. Querido, acredite, existe um poder de Deus aí. A sua fisionomia não mostra o poder que você carrega. Tem gente com cara de quem chupou limão, tem gente com cara de feliz, ó. Tem gente com cara de cheio do Espírito Santo, tem gente que está atento à palavra, tem gente que está pensando amanhã em pagar a conta de luz. Então a sua fisionomia não mostra o que você carrega, mas existe um dunamis aí dentro. Está escrito que existe um dunamis aí dentro, aleluia. Agora, colocar essa força para fora é ergon. Quando essa força é colocada em ação, quando eu desço da montanha e falo: não precisa ajoelhar diante de Jesus, eu vou orar por você aqui, você vai ser curado agora, lunático, em o nome de Jesus. Eu acabei de ter uma grande experiência lá no alto da montanha, Jesus se transfigurou na minha frente, eu estou cheio de unção, eu vou orar por você e você vai ser curado. Ah, ergon, a força potencializada colocada para fora. É por isso que João 14:12 vai dizer: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras. Ergon é quando eu faço obras. Quando eu faço obras para Cristo, eu estou colocando a força potencializada, que é o dunamis, para fora, que é o ergon. Presta atenção, você precisa ir além, você precisa fazer algo mais. Olha para mim, que Jesus te encontre em movimento para que algo maior encontre você. Eu vou repetir: que Jesus te encontre em movimento para que algo maior de Deus encontre a sua vida. 1 Reis 19:19, Elias vai comissionar Eliseu. E quando Elias vai comissionar Eliseu, presbítera Adriana, a Bíblia diz que Eliseu está arando a terra com 12 juntas de boi. Então, a maioria dos homens trabalhavam com uma parelha, com uma dupla de bois, e os aparelhos. Mas o que chama a atenção de Elias é que tem um cara com 12 juntas. Esse cara é diferente, é sobre ele que eu vou jogar a capa. Ele faz mais do que os outros, ele está acreditando mais do que os outros, ele trabalha mais do que os outros. Certamente ele chega mais cedo que os outros, ele sai mais tarde que os outros, porque todo mundo ara com uma parelha, mas Eliseu ara com 12 parelhas. É sobre ele que virá a unção. Quando Deus se encontra em movimento, já fazendo alguma coisa, buscando, lutando por aquilo que você acredita, você será encontrado por algo maior. A capa vem sobre você, meu irmão. Elias joga a capa. Então escute, quem é bom mordomo vai ter sempre acesso a muitas coisas na despensa do rei. Tem crente que ora demais, mas não tem atitude nenhuma. Escute, não é mais tempo de assim diz o Senhor, é tempo de está escrito. Eu vou repetir: uma igreja que não se preocupava com algumas coisas que fazem parte de uma estrutura que são importantes. Os dois órgãos mais importantes que existem no seu corpo é o crânio, a massa cefálica e o coração, o cérebro e o coração. E eles têm estruturas na frente deles para proteger. A estrutura protege, a estrutura é importante. Só que teve uma igreja que orou demais, mas não se preocupou com estrutura. Tem uma igreja que orou muito,
mas não se preocupou em ter um departamento infantil com excelência, um banheiro agradável, cheiroso. Então, alguém acostumado, alguém querendo bem para os seus filhos, ia na igreja, mas a igreja não tem uma estrutura para minha família. Eu até queria ficar aqui, mas eu não vou ficar, porque a estrutura não é o fundamental, mas é importante. A estrutura atrai, mas o que converte é a palavra. A estrutura pode ser gigantesca, mas se não tem palavra, você não fica, nem eu. Agora, se tem estrutura e tem óleo, essa combinação é infalível. É infalível, Danilo. Então escute, você tem que se preocupar sim com algumas coisas. Você trabalha, você lida com o público, corta o seu cabelo, cara. Faz a sua barba. Se você tem aquela barba, como é que chama a barba de... Tem um nome, chama barba do Denis. Você que tem a barba, cuida da barba, cara. Porque tem uns caras barbudos que você chega perto, é um fedor lascado, Deus me livre. Vai lavar essa barba, meu. Tem shampoo de barba agora. Se vira com a tua barba. Ué, não adianta orar e tá fedido. Não olha para quem está do seu lado, olha para mim. Ô Jesus, eu perdi o fio da meada aqui. Você precisa ser achado realizando alguma coisa, entende isso? Ora, bacandaraça. E se você pegar isso, você pega tudo. Você precisa ser achado por Deus realizando alguma coisa. Isso é para aplaudir a Paulo de direito, irmãozão. Eu não vou, tem gente que quer ser usado por Deus, mas não se prepara enquanto não acontece. Você quer se preparar quando acontecer? Não, Deus não faz assim. Davi entregava queijinho para os irmãos, já tocava flauta, já tocava harpa como ninguém, já tirava funda como ninguém. Chegou um dia que as trevas vieram sobre ele, mas as trevas não vieram para acabar com ele, vieram para promover Davi. Escute, tem algumas coisas ruins que estão vindo sobre a sua vida, que não vão acabar com você, vão promover a sua vida. Vão promover, tem algumas coisas que nós não queremos passar, mas Deus vai permitir, porque isso vai trazer uma promoção. Davi nunca seria rei se não tivesse enfrentado Golias. Existem algumas coisas que nós vamos passar, é por isso que eu preciso estar preparado. Diga comigo, eu preciso me preparar agora. Escute, uma mulher grávida, hoje nós apresentamos um bebezinho aqui, também à noite. Eu não sei se os pais, de manhã os pais eram marinheiros de primeira viagem, é o primeiro bebê, à noite também é o primeiro bebê. A mãe, cadê a mãe do bebê que foi apresentada? Cadê você, sujeita de Deus, aleluia? Você algum dia já teve um filho, já treinou, entrou numa faculdade de linguística de mãe, Nunca? Como Deus faz isso com você? Mas escute, uma grávida, meu Deus, eu vou falar. Uma grávida, ela não se torna mãe quando ela tem o bebê. Uma grávida se torna mãe quando ela pega o exame na mão e diz, está grávida, ai meu Deus, agora eu sou mãe. Nesse momento, ela segurava a barriga até agora, travando tudo, cinta para todo lado. Ela descobre pelo exame que está grávida, ela solta a barrigão. É assim ou não é? Diga aleluia. Ela solta o barrigão.
Ah, eu estou grávida. Então agora ela começa, ela já é mãe, ela já sente o bebê, ela já tem amor pela criança, ela está gerando, ela já passa numa vitrine agora e fala: nossa, esse macacãozinho para o meu filho vai ficar lindo. Vem, me empresta o cartão, mulher, pera, vamos organizar a nossa vida. Ela já está gerando, então ela já está se preparando. Agora, olha como Deus é lindo, querido. Isso eu não falei de manhã, Deus me deu agora à tarde. A mulher está gerando, o bebê está crescendo da barriga dela, amém? O leite começa a encher o peito dela também. Porque Deus nunca vai fazer algo nascer sem que a provisão nasça também. Meu Deus, se você está gerando em Deus, tem leite, tem provisão, Ele não vai te desamparar. Olha que coisa incrível, a mulher nunca teve leite no peito, mas quando ela começa a gerar, pastor Leandro, o leite começa a acontecer no seio. Querido, no momento que a mãe tem o bebê no colo, ela pode pôr o bebê no peito, o leite sai. Que Deus é esse, irmão, que nunca desampara aquilo que está sendo gerado nele. Quando o bebê nasce, ela já pode colocá-lo no peito. Nunca teve leite, mas o que Deus faz é perfeito. Aleluia, você pode celebrar o nome do Senhor, querido. Eu recebi uma palavra, eu quero lançar sobre a igreja do Senhor. Você está a uma conexão de muitas coisas acontecerem na sua vida. O que eu estou dizendo? Tem gente que vai aparecer na sua vida ainda esse ano, pega essa palavra, que vai ser um instrumento de Deus para abrir porta, vai ser um instrumento de Deus para algumas coisas acontecerem, conexões do reino. Você não tem nada, não vê nada, de repente aparece um amigo, um novo amigo, uma nova pessoa, um novo cliente, um novo proprietário, um novo comprador, um novo vendedor, e de repente aquela pessoa é um instrumento de Deus para você ser abençoado pelo Senhor. Conexões do reino que Deus faz para que o povo dele seja abençoado. Aleluia, eu tomo posse dessa palavra também. A igreja, querido, ela não é a igreja, ela é a única concessionária autorizada por Deus, sabia? Não adianta comprar em outro lugar, é fake. Não adianta não adianta. As coisas de Deus, a igreja é a única concessionária autorizada por Deus. Só a igreja está autorizada e tem a autoridade para realizar algumas coisas de Deus nessa terra. Só a igreja. Foi sobre a igreja que Ele deu autoridade. Eis que vos dou autoridade. Por isso, nenhum movimento é maior do que a igreja. Nenhuma church é maior do que a igreja. Nenhuma reunião é maior do que a igreja, porque a igreja é a concessionária autorizada de Deus. Aleluia. Não adianta, é através da igreja, é pela igreja que Ele morreu, e é por isso que nós temos que continuar dizendo: levante a sua mão, somente as Escrituras. Diga comigo: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente em Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. A igreja é guardiã dessa verdade, meu irmão. Eu e você somos guardiões dessa verdade. 500 anos se passaram da reforma, mas Deus continua levantando reformadores que são guardiões dessa verdade. Aleluia. Tem gente, irmão, e eu falava hoje de manhã, tem gente que é muito bom no treino. Aliás, quanto foi o jogo do Corinthians e Palmeiras?
Tinha que tirar uma casquinha, desculpa, eu precisava disso. Não, Jesus está nesse negócio, irmão. Tá aqui com a gente, aleluia. Escute, tem gente que joga muito no treino, mas não joga nada quando é escalado. Tem uma gíria no futebol que é o leão de treino. O cara é um leão no treino, mas quando ele é escalado para jogar no jogo mesmo, quando ele é colocado em campo, ele treme. E tem gente que é assim. Na igreja é uma maravilha, mas quando é escalado para algumas coisas, treme, não joga nada. É leão de treino. Não adianta treinar e na hora H do jogo você refugar. Não adianta você treinar, aprender, ler. Isso é importante, tem que ser feito, mas isso tem que ser colocado para fora no pé da montanha, lembra? Isso tem que ser colocado para fora no pé da montanha. Agora tem aqueles que nem são tão bons no treino e ainda faltam no treino. Tem treino de terça nas células, de quinta e de domingo, ele falta no treino. Se prepare. Você que faz faculdade de semana e não pode estar, não é para vocês. Você que tem compromissos durante a noite, trabalho, não é para você. Mas você que pode estar aqui de semana e é um domingueiro, faltou no treino técnico, não vai te escalar. O técnico está vendo, cara. Vai ter jogo, tem treino. Nós temos que nos preparar. Por quê? Escute uma coisa, por maior que seja o ministério de alguém, nunca vai ser maior do que a igreja. Por maior que seja o ministério de um pastor, de um cantor, nunca vai ser maior do que a igreja. Por maior e por mais longe que Deus possa soprar o DVD da Rocha Rio Santos, que vai ser gravado ao vivo dia 9 de dezembro, não é maior do que a igreja. Todos os ministros têm que estar ancorados na igreja local, para não se perderem como muitos se perderam, porque tiraram a sua âncora da igreja local, pararam de ser pastoreados. Por outro lado, grandes homens e mulheres de Deus que viajam o mundo inteiro, ainda tem escala, cumpre escala na igreja local, são pastoreados, se submetem a uma voz. Vai longe, pode ir longe, porque tem para onde voltar. Pode ir muito longe, porque está ancorado na verdade. A igreja é a única concessionária autorizada de Deus. Eu quero terminar dizendo algo. O que Deus colocou dentro de você é exatamente o que Ele precisa para fazer a diferença através de você. Eu vou repetir, o que Deus colocou dentro de você é exatamente o que Ele precisa para fazer a diferença aí fora, através de você. Você não precisa de nada mais, você só precisa ser ativado pelo Senhor, para você cumprir a palavra de Deus aí do lado de fora. 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. A Bíblia vai falar sobre a sunamita, lembra? Eliseu declara sobre aquela mulher que tinha um sonho de ter filho, mas ela não tinha pedido para Deus. Mas o profeta, ela faz um quarto para o profeta, e ela hospeda o profeta, e o profeta manda o seu servo Geazi chamá-la e diz para ela assim: escute, daqui a um ano você vai estar balançando o seu filho no colo. Assim diz o Senhor. O que acontece? A palavra do profeta se cumpre. Aquela mulher tem um filho, o filho dela cresce, mas em um determinado momento, o filho dela morre. O que ela faz? Eu não pedi para Deus um filho, eu vou atrás do profeta. Ela vai de encontro ao profeta, ela quer saber o porquê de tudo aquilo. O profeta fica sabendo, manda Geazi colocar sobre o menino o bordão.
No versículo 27 do capítulo 4 de 2 Reis diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la dos pés de Eliseu. Mas o homem de Deus, Eliseu, disse para Geazi: deixa ela, porque a sua alma está amargurada e o Senhor nos encobriu e não nos manifestou. O Senhor não falou para nós que ia levar o filho dela. O Senhor me disse que ia dar um filho para ela, mas não falou que ia levar o filho dela. O Senhor nos encobriu. Aí nesse momento Eliseu manda Geazi passar adiante, colocar o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, não houve nele sinal de vida. Então Geazi volta e diz para Eliseu: o menino não despertou. Aí a Bíblia diz que Eliseu vai para a casa daquela mulher, aonde o menino está deitado, ele está na cama. A palavra diz que Eliseu, o profeta, deita sobre o menino, coloca boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, se estende sobre o menino, e a Bíblia diz que a carne do menino começa a aquecer. A vida não voltou ainda, mas ele começa a aquecer. Escute, tem gente que está morta espiritualmente, e a gente deseja muito que essa pessoa responda aquilo que nós estamos falando para ela em relação às coisas de Deus, mas tem gente que não vai vir à vida. Tem gente que precisa ser aquecida primeiro, irmão. Tem gente que precisa ser abraçada primeiro, cuidada. Tem gente que precisa sentir o amor de Deus primeiro, antes de vir à vida. Tem gente que precisa ser aquecida. Às vezes a gente vê pessoas no erro, pessoas que estão longe do Senhor, pessoas que têm alguns problemas de comportamento, que estão mortas espiritualmente, e a gente quer que essa pessoa entenda logo o que Deus quer dela e se converta de uma vez. Mas Deus está falando para algumas pessoas aqui: eu quero que você primeiro aqueça alguns daqueles que já são meus, mas eles não sabem. O profeta deita sobre a cama e o menino começa a aquecer. Então no versículo 35 diz: então se levantou e andou sobre o quarto. Depois que Eliseu deita sobre o menino e ele começa a aquecer, Eliseu começa a andar naquele quarto. Ele anda naquele quarto e ele pega, e andando naquele quarto ele deita de novo sobre o menino. E a Bíblia vai dizer que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Repita comigo: o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Você sabe o que é espirra, irmão? Você sabe por que você espirra? Existe um motivo por que você espirra. Aquele menino espirrou 7 vezes. 7 é um número perfeito, é o número de Deus, é o número da vida. Ele está voltando à vida. Você e eu espirramos para colocar para fora algumas coisas ruins que nós respiramos. Um dos motivos que eu e você espirramos é para colocar para fora rapidamente aquilo que é nocivo. O espirro sai a 100 km por hora quando você espirra. É por isso que você não pode segurar espirro, porque ele sai com violência, 100 km por hora. Os cientistas fizeram esse cálculo, e a Universidade da Pensilvânia, fazendo um estudo sobre espirro, detectou que o espirro, na verdade, é como um reset para o sistema respiratório. Sabe quando o computador trava e você tem que reiniciá-lo? O corpo humano, para reiniciar o sistema respiratório, você espirra, reseta você. Que Deus é esse, hein, irmão? O que é o reset? É um novo começo, e Deus está me dando uma palavra para 2018, número 8, é recomeço na Bíblia, ano de novos recomeços. Tem gente que precisa espirrar.
Tem gente que Deus vai dar a oportunidade de espirrar, para que você tenha a oportunidade de recomeçar de novo. Fica de pé comigo. Eu ouço o rugido, eu ouço o rugido, é o rugido do leão, é o rugido do leão. Eu ouço o sussurro, eu ouço o sussurro, reconheço. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que Deus te deu oportunidade de espirrar, de resetar algumas coisas na sua vida. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite, que Deus te deu oportunidade de novos começos, que Deus te deu oportunidade de fazer de novo e fazer diferente. Deus vai dar oportunidades para pessoas aqui que disseram: Senhor, eu queria ter a oportunidade de fazer diferente. Agora você terá essa oportunidade de fazer diferente. Deus está dando um reset na sua vida. Deus está reiniciando algumas coisas. Existem alguns projetos que ficaram para trás. Deus vai te dar oportunidades de realizar algumas coisas que você sonhava em realizar na presença do Senhor. Segura na mão de quem está do seu lado. Eu quero que você comece a orar agora. Nós estamos diante da mesa. Que os reformadores comecem a orar agora. Comece a orar. Seja guiado pela voz do leão do Senhor. Ore, ore, adore ao Senhor. Eu estou no teu jardim. Adore, ore ao Senhor. Com os meus ouvidos atentos. Eu estou no teu jardim. Com os meus ouvidos atentos. Faz-me ouvir a tua voz. Vem sobre a tua igreja, Jesus. Faz-me ouvir a tua voz. Faz-me ouvir a tua voz. Faz-me ouvir a tua Santo é o teu nome. com os meus ouvidos atentos.